Função quadrática. Definição. Chama-se função quadrática qualquer função f de R em R, domínio real contra domínio real, dada por uma lei da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Por que o a deve ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, a função passa a ser do primeiro grau, porque essa primeira parte da função se anula. Exemplo, f de x igual a 4x ao quadrado menos 5x mais 6. O a é 4, o b é menos 5 e o c vale 6. Certo? Esse é um exemplo de uma função quadrática. Outros exemplos de funções quadráticas. F de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 6. A é quem está com x ao quadrado, então A é menos 1. B, quem está com x, B igual a 4. E C igual a menos 6. Lembrando que A, B e C são os coeficientes da função quadrática. Letra B, f de x igual a 10x ao quadrado menos 3x. O A vale 10, o B vale menos 3 e o C vale 0. C, f de x igual a menos 3 meios de x ao quadrado mais raiz de 2. O A é menos 3 meios, o B é 0, porque não tem ninguém com x, e o C, raiz de 2. Letra D, f de x igual a 100x ao quadrado. O A vale 100, o B vale 0 e o C vale 0 também. Raízes ou zeros da função quadrática. Né? O que significa raízes ou zeros da função quadrática? São os valores de x, tais que f de x é igual a 0. Como f de x é ax ao quadrado mais bx mais c, então o que nós vamos fazer? Igualar a função quadrática a 0. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, nós vamos usar a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. É uma fórmula antiga na vida de vocês. Vocês já viram desde o 9º ano e depois disso vocês usaram sempre essa fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o delta, que também recebe o nome de discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. Olhando para a fórmula, a gente observa que nós dependemos do delta para encontrar as raízes ou zero da função quadrática. Se o delta for igual a 0, daqui a pouco a gente vai ver que as raízes serão reais e iguais. Se o delta for um número positivo, as raízes serão reais distintas. E se o delta for menor que 0, as raízes não vão existir. Exemplos. Primeiro, determine as raízes ou zeros da função y igual a x ao quadrado menos 10x mais 9. Primeiro passo, nós vamos identificar os coeficientes da função quadrática, a, b e c. Então, o a é 1, o b é menos 10 e o c é 9. Lembrando que aqui, ó, junto ao x ao quadrado, não aparece nenhum coeficiente. Quando isso acontece, vamos dizer que o a é 1. Cálculo do delta ou discriminante. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é menos 10 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai dar 100 menos 36, delta 64. Agora, usando a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Então, x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O b é menos 10, então menos da fórmula, menos 10, que é o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 64, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Menos vezes menos vai dar mais, então 10, mais ou menos raiz quadrada de 64, 8 sobre 2. Primeira raiz, x', 10 mais 8 sobre 2, 18 sobre 2, 9. Segunda raiz, x duas linhas, 10 menos 8 sobre 2, 2 sobre 2, 1. Sendo assim, as raízes da função quadrática serão os valores 1 e 9. Se eu substituir 1 e 9 na lei da função, eu vou encontrar y igual. Segundo exemplo, determine os zeros
ou as raízes, né, da função y igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Primeiro passo, identificar os coeficientes a, b e c. Então o a é 1, o b 4 e o c 4. Cálculo do delta ou discriminante, b ao quadrado menos 4ac. 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Então o delta vai dar 16 menos 16. Delta igual a 0. Bom, a gente vai ver que quando o delta é igual a 0, vai acontecer uma coisa diferente do primeiro exemplo. Então, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que é a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Então, x igual a menos 4, né? Mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Raiz quadrada de 0 é 0. Com isso, o que eu percebo? Se eu somar menos 4 com 0 ou subtrair menos 4 com 0, vai dar na mesma, né? Então, o que acontece? Que o x1 será igual ao x2, que será igual a menos 4 sobre 2, que será igual a menos 2. O que eu posso dizer? Que as raízes reais são raízes reais iguais, ou seja, x1 igual a x2. Isso vai acontecer sempre que o delta for igual a 0. Ah, professor, então quando o delta for igual a 0, x' será igual a x'. Sempre. Bom, terceiro exemplo. Determine os zeros da função y igual a x ao quadrado mais x mais 2. Observe que eu destaquei em vermelho o coeficiente do x ao quadrado, que é 1, que geralmente não é escrito, e o coeficiente do x, que também é 1, que geralmente não é escrito quando é 1. Né? Então o a vale 1, o b vale 1 e o c vale 2. Cálculo do delta, delta b ao quadrado menos 4ac, ou discriminante. Então delta 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta 1 menos 8, delta deu menos 7. Bom, aí a gente vai aplicar a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então x igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 7. Bom, aqui nós temos um probleminha. Por quê? Porque raiz quadrada de menos 7 não pertence aos números reais. Com isso, a gente vai dizer que não existem raízes reais. Ah, professor, então quando o delta for negativo, não precisa fazer a fórmula resolutiva. Com certeza, não. Então você vai dizer que quando o delta for negativo, as raízes não serão reais. Na verdade, elas existem, porém são complexas. Só quando vocês estudarem os números complexos é que vocês vão aprender a calcular a raiz quadrada de menos 7. Nesse momento agora, nós vamos dizer que quando o delta for negativo, não existem raízes reais. Ok? Bom, resumindo, nós temos quando o delta é positivo, delta maior que 0, existem duas raízes reais e distintas. Primeiro exemplo que nós fizemos, x1 diferente, ou x' diferente de x'. Quando o delta é nulo, delta igual a 0, há duas raízes reais e iguais, x' igual a x'. Quando o delta é negativo, delta menor do que 0, número negativo, não existem raízes reais. Então, x1 e x2 não pertencem aos reais. Bom, relações entre os coeficientes e as raízes da função quadrática. Considere a função quadrática y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Né? Lembrando que o a é diferente de 0 e a, b e c são números reais. São coeficientes a, b e c. As raízes da função quadrática são, primeira raiz, menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e a segunda raiz, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá legal? Bom, sendo assim, nós vamos estudar duas relações importantes entre os coeficientes a, b e c e as suas raízes x' e x'. Vamos agora deduzir duas expressões matemáticas que relacionam os coeficientes e as suas raízes. Primeira relação, soma das raízes. Nós estudamos anteriormente que as raízes são menos b mais
raiz quadrada de delta sobre 2a, e menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O que nós vamos fazer? Somar as raízes. Bem, fazendo essa soma, né, eu coloquei esse parênteses aqui, ó, porque aqui tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de menos, né? Então, para não dar um pouco de confusão, eu selecionei a segunda raiz com parênteses. Então, tirando o parênteses, como o denominador é o mesmo, né? Então ficou 2a, eu só repito o que está escrito nos numeradores, que é menos b mais raiz quadrada de delta, menos b menos raiz quadrada de delta. Mais raiz quadrada de delta menos raiz quadrada de delta, zero. Menos b, menos 2b sobre 2a. Bom, como tenho 2 multiplicando b e 2 multiplicando a, menos 2 na verdade, eu posso cancelar o 2, então a soma das raízes será sempre menos b sobre a, certo? Então a soma das raízes de qualquer função quadrática será sempre menos b sobre a. Professor, sempre nós teremos que fazer todas essas contas para chegar nessa relação? Não, você pode memorizar e usar direto que x1 mais x2 sempre será menos b sobre a.